Olá, saudações caríssimos colegas marítimos. Eu sou Daniel Carlos, eu sou segundo oficial de náutica e nessa videoaula de hoje eu irei apresentar a vocês uma sequência de slide onde eu apresentarei um estudo sobre as operações de navios petroleiros, né? Operações envolvendo carga e descarga do navio petroleiro. Nesse vídeo eu irei abordar os procedimentos para as operações de carregamento e descarregamento do navio petroleiro, né? Abordo o planejamento das operações, como também os procedimentos para antes da chegada ao porto, além dos procedimentos observados antes do início do carregamento, como também durante o carregamento, além de procedimentos para o corte e procedimentos antes da descarga e durante a descarga. Esse meu estudo eu dividi ele em dois tópicos, onde no primeiro tópico eu irei abordar referente ao carregamento, os procedimentos para o carregamento, e no tópico 2 eu irei abordar os procedimentos para o descarregamento, né, nas operações de carga e descarga dos navios petroleiros. Então, iniciando aí o nosso primeiro tópico aí, carregamento, iremos abordar aí as operações de carregamento. Então, as cargas, elas devem ser entregues aos recebedores nas mesmas condições de qualidade e quantidade com que foram entregues a bordo pelos embarcadores. Então, o navio ele deverá verificar por ocasião do final da operação de carregamento as quantidades de cargas embarcadas e certificar-se de que elas estão expressas nos manifestos e conhecimentos de cargas estão corretas. Então, estando essas quantidades incorretas, o navio poderá ser protestado em função da diferença por ocasião da descarga, né? Então, mesmo que toda a carga recebida tenha sido desembarcada. Então, em função disso, em um navio petroleiro, uma das tarefas de maior importância é a determinação da quantidade de carga a bordo. Tá? Então, normalmente, o processo empregado, né, é aquele no qual, por meio de medição do nível de tanque, através de olagem ou sondagem e com auxílio de tabelas de calibragem do navio, né, determinando assim o volume de carga em cada tanque. Na sequência, o próximo slide, iremos abordar o planejamento das operações. Tá? Então, antes do início das operações que envolvam o manuseio de carga, deverão ser trocadas informações entre o navio e o terminal, né, dentre as quais podemos destacar a primeira informação aí referente à distribuição da carga e do lastro na chegada. A outra informação importante é com referência às quantidades e densidades e temperatura de cada produto a ser manuseado, né? Além das características das cargas, tais como ponto de Foucault, pressão de vapor, toxicidade, etc., né? Como também com relação aos tanques de bordo que serão carregados ou descarregados, bem como as sequências das operações, ok? Outra informação importante com relação ao planejamento das operações é com relação a tanques de terras que serão descarregados ou, né, carregados, bem como as sequências das operações, né? Como também as conexões, reduções, redes e mangotes que deverão ser utilizados nas operações. Em caso de operações simultâneas de carga, devem ser verificadas se estão sendo usadas corretamente as identificações das tomadas de carga do navio e do terminal, né? Outra informação importante também com relação ao planejamento das operações é que qualquer limitação ao movimento dos mangotes, né, e braços de carregamento, né, essa informação, esse planejamento, esse cuidado deve ser verificado. Como também a vazão inicial para o bombeamento de cada produto, ele também deve estar, né, deve ser uma informação importante no planejamento das operações, como também, né, precauções para evitar o acúmulo de eletricidade estática. Ainda com relação às informações que valem
ser consideradas durante o planejamento das operações, a vazão máxima de bombeamento de cada produto é um ponto, é uma informação importante que deve ser considerada no planejamento das operações, como também a vazão de corte, né, bem como o intervalo de tempo necessário para atingir, né, esse corte. E além, também vale ressaltar também a pressão máxima para o bombeamento de cada produto medida no manifold de carga, né? Como também as precauções ainda para evitar o acúmulo de eletricidade estática. Os sistemas e suspiros de tanques que será utilizado, levando-se em consideração as características da carga, vazão, de operação e legislação vigente. Então, a sequência e o intervalo de tempo necessário às operações de lastreamento e deslastreamento, como também o tempo de bombeamento para cada produto, bem como também um tempo total para atingir o tempo total previsto para a operação, né? Outra informação importante com relação também ao planejamento das operações são os procedimentos a serem adotados por ocasião da mudança de tanque, né? E também vale ressaltar os recursos para evitar a contaminação da carga, né, ou do lastro. E ainda também vale salientar o método de limpeza de tanques quando da mudança de carga. Ainda continuando aí com as informações importantes referentes ao planejamento das operações, outra informação que vale ser lembrada é que outras operações ou situações que possam interferir nas vazões de bombeamento. Outra informação com relação à necessidade de coal, né, ou de outros tipos de limpeza de tanque também deve ser levado em consideração. E outra informação importante com relação também ao planejamento das operações é com relação ao sistema de comunicação navio-terminal, como também os procedimentos para a parada de emergência numa situação de sinistro, né? E como também outra informação é se outras operações correlatas estejam em andamento. E finalizando aí também o nome dos responsáveis pelas operações de bordo e no terminal. Na sequência, iremos abordar agora os procedimentos a serem verificados antes da chegada ao porto. Então, antes da chegada ao porto, é importante que o navio ele esteja pronto sob todos os aspectos para iniciar as operações de carregamento ou de descarga, né, tão logo seja finalizada a atracação. Então, normalmente as fainas de preparação elas são supervisionadas pelo oficial responsável do navio e é importante que o oficial de quarto ele acompanhe as fainas e também esteja ciente das condições dos equipamentos que serão utilizados. Dentre as providências que precisam ser tomadas pelo pessoal de bordo, podemos citar. Então, a primeira é com relação aos equipamentos. Então, todos os equipamentos fixos e portáteis que possam ser utilizados, eles devem ser testados visando confirmar se estão em boas condições de operação. Outra providência com relação aos indicadores de níveis. Os indicadores de níveis devem ser testados quanto à precisão e qualquer diferença observada deve ser registrada. Além do detector de óleo e água que também deve ser testado. Como também as sondas de medição dos níveis de tanque, elas devem ser verificadas quanto ao seu estado de conservação e se estão em condições de uso. Outra providência importante que deve ser verificada pelo pessoal de bordo é os suspiros, os sistemas de suspiro dos tanques, eles devem ser verificados quanto a alinhamento e funcionamento correto. Além dos alarmes, todos os alarmes do sistema de carga, eles devem ser testados, inclusive aqueles associados ao sistema de gás inerte,
né? Como também, se for necessário, instalar reduções nas tomadas de cargas, né? Isso deve ser feito sempre que possível antes da chegada do navio. Todos os esforços eles devem ser feitos para se obter essa informação antes da atracação. Veremos agora os procedimentos antes do início do carregamento. Então, independente das informações trocadas entre o pessoal do navio e do terminal, torna-se necessário seguir os procedimentos abaixo. O primeiro procedimento aí é, antes do início de qualquer tipo de operação, a lista de verificação de segurança navio-terra ela deve ser preenchida, assinada e datada pelos representantes do navio, como também do terminal, né? Também vale ressaltar que o navio ele deve certificar-se que os embornais eles estejam devidamente bujonados, né? Outro procedimento é se nos navios que têm obrigatoriedade de bombear lastro para a terra, esta operação terá início tão logo o navio esteja atracado e tenha sido liberado pelas autoridades do porto e também pelas autoridades do terminal. Então, nos navios que têm sistema de lastro segregado, as operações de cargas terão prioridade e o deslastramento ele pode ser iniciado quando for conveniente ao planejamento elaborado pelos responsáveis pelas operações de bordo, ok? E todos os procedimentos visando a prevenção de poluição por lastro devem ser observados, ok? O lastro a ser descarregado no porto, em geral, é limpo, né? E pode ser descarregado diretamente no mar, desde que a troca de lastro ela tenha sido feita antes da chegada, né? Ou o navio ele esteja equipado com um sistema de lastro segregado. Então, apesar disto, em determinados portos, o lastro ele deverá ser bombeado para instalações de tratamento de terra, pois o terminal ele proíbe a descarga de qualquer tipo de lastro sem tratamento para o mar, ok? Então, antes do início e durante a descarga do lastro, o oficial de quarto ele deve manter constante observação na superfície da água ao redor do navio para certificar-se da não existência da poluição da água ao redor do navio, como também para certificar-se da não existência de poluição. E ainda que comprovado que o lastro é limpo, ele só pode ser descarregado para o mar através de um equipamento de monitoração e controle de teor de óleo, o qual é provido de sistema de parada automático em caso de ser atingido o limite estabelecido, né, pela Marpol. Seguindo, o oficial de quarto ele também deve conferir todo o alinhamento do navio e certificar-se de que todas as conexões estão corretas e seguras, né? Então, por razões de segurança, é fundamental que as tomadas de carga do navio elas sejam claramente identificadas com o número dos tanques a que se destinam e também com placas indicando qual produto que está sendo manuseado. Outro procedimento importante é com relação às tomadas de carga. As tomadas de cargas que não forem usadas, elas devem ser isoladas com flanges cegos completamente parafusados, incluindo as redes de recebimento de óleo diesel, óleo pesado, aguada, como também óleos lubrificantes, etc. Na sequência, o próximo slide, ainda continuando com os procedimentos antes do início do carregamento, também vale ressaltar a praça de máquina ela deve ser estar totalmente ciente das operações em andamento, devendo ser avisada com antecedência quando houver qualquer necessidade do uso de bombas ou do sistema de gás inerte. Outro procedimento importante é com relação a antes do início do carregamento, os tanques eles deverão ser inspecionados e aprovados por um inspetor, né, que poderá ser independente ou do próprio terminal, o qual emitirá um certificado mencionando os tanques que estejam prontos para o carregamento, né, dos produtos programados. Então, caso haja resíduos de carga nos tanques, também deve ser emitido um certificado especificando o nome e a quantidade do produto remanescente em cada tanque.
Outro procedimento importante com relação às válvulas PV. As válvulas pressão vácuo, elas deverão ser colocadas na posição correta de funcionamento. No próximo slide, ainda continuando com os procedimentos antes do início do carregamento, né? Outro procedimento importante é a precisão e a operacionalidade dos medidores do nível de tanques, eles devem ser verificados, ok? E como também, depois de todos os detalhes tiverem sido acertados e confirmados entre o navio e o terminal, né, detalhes envolvendo quantidades, responsabilidades pelo corte, né, vazões iniciais, né, vazão máxima para o carregamento de cada produto a ser manuseado, como também os procedimentos de emergência, as válvulas pertinentes, elas deverão ser alinhadas para o recebimento da carga de acordo com o qual foi planejado previamente. Então, essa tarefa normalmente é de responsabilidade do imediato, né, podendo ser executada pelo oficial de quarto, o qual não eximirá, né, de nenhuma hipótese da sua responsabilidade em função de qualquer erro que possa ocorrer. Então, quando o oficial de quarto estiver encarregado de fazer o alinhamento, ele deverá manter o imediato completamente informado do andamento da operação. Outro procedimento que vale também salientar é, em caso de operação simultânea com lastro e com carga, as válvulas das caixas de mar e das bombas destinadas ao lastro podem permanecer abertas, entretanto, deve-se ter certeza de que o alinhamento está correto de forma a evitar uma possível contaminação ou poluição. Tá? Então, as válvulas das tomadas de cargas que interligam o navio com o terminal através dos mangotes ou braços de carregamento, elas devem ser abertas por últimos, né? E isto deve ser feito depois de todo o alinhamento, né? Depois de todos os alinhamentos tiverem sido verificados, o terminal informar que está pronto para iniciar o carregamento e houver a solicitação de abertura das mesmas. O encarregado de bordo fará as verificações finais e então abrirá a válvula e informará o terminal para o carregamento pode ser iniciado. Próximo slide, iremos abordar agora os procedimentos durante o carregamento. Então, a carga ela pode ser bombeada para os tanques através de linhas de carga existentes no convés e direcionada para o interior dos tanques, ou então através de redes que passam na casa de bombas, dependendo do sistema de carga do navio. Então, caso seja possível, é preferível usar as redes do convés, uma vez desta forma evitam-se alinhamentos mais trabalhosos através da casa de bombas, bem como a possibilidade de vazamentos no interior da mesma. Então, o carregamento ele deve ser iniciado com baixa vazão de bombeamento, ok? E preferencialmente quando possível por gravidade, de forma que possamos verificar a existência de vazamentos nas redes e conexões, como também se a carga está entrando no tanque selecionado para recebê-la, o que pode ser feito através da leitura do indicador do nível de tanque ou ainda por observação. Como também se o suspiro do tanque ele está operando e funcionando de acordo com o planejado. Outro procedimento importante durante o carregamento é as condições da superfície da água ao redor do navio, visando certificar-se de que nada anormal está acontecendo. Então, tão logo o oficial de serviço esteja certo do desenvolvimento normal da operação, o terminal ele deve ser instruído para aumentar gradativamente a vazão de carregamento até atingir o valor combinado. O mesmo procedimento ele deverá ser seguido para cada produto a ser carregado. Okay? Então, determinados tipos de cargas requerem a retirada de amostra das linhas e do fundo do tanque, principalmente em caso de navios destinados ao transporte de derivados de petróleo. As amostras
das linhas são colhidas periodicamente de acordo com as instruções dadas pelo imediato, com o auxílio de garrafas de amostragem colocadas nos pontos de coletas, ok? E as amostras dos tanques elas são obtidas com o emprego de saca-amostra introduzidos no tanque, quando o nível da carga ele tiver atingido, em geral, 1 metro de dinagem. Então, após a retirada das amostras, o carregamento dos produtos que foram objeto da amostragem ele deve ser interrompido, ok? E as válvulas que isolam os tanques devem ser fechadas e assim permanecerem durante os períodos de testes e análise a que for submetido em terra. Okay? Então, uma vez obtidos os resultados satisfatórios, as operações assim deverão ser reiniciadas tão logo seja possível. Okay? E quaisquer discrepâncias com relação à vazão de carregamento previamente acordada, elas devem ser imediatamente levadas ao conhecimento do imediato e do responsável do terminal, que assim tomarão as medidas necessárias para corrigir essa situação. Okay? Os motivos causadores das discrepâncias eles devem ser apurados em conjunto com o terminal. Também vale salientar que as medições dos níveis de tanques elas devem ser realizadas periodicamente e em intervalos de tempo determinados pelo navio, com base nas vazões de carregamento acordadas ou sempre que for julgado necessário. Okay? Agora iremos passar para um slide que iremos abordar os procedimentos para o corte ou top. Então, então, quando um tanque ele atinge o nível previamente calculado pelo navio, é dito que o mesmo encontra-se na fase de corte ou top. Então, a operação de top é aquela na qual o nível de um tanque é levado lentamente até aquele calculado para finalizar o seu carregamento. Então, quando houver pessoal suficiente para mais de um tanque pode ser dado o top ao mesmo tempo, tá? Então, entretanto, considera-se por questão de segurança, visando diminuir a possibilidade de erros nos níveis finais, devemos limitar ao mínimo o número de tops simultâneos, ok? Além do mais, a precisão e a confiabilidade do sistema de medição do nível dos tanques, eles são importantes para a execução do top. Então, outro fator de extrema importância é informar ao terminal com antecedência que o navio está prestes a iniciar os tops dos tanques em operação, tendo em vista que haverá um aumento da contrapressão conforme as válvulas forem sendo fechadas, ok? Então, normalmente, os primeiros tops eles podem ser dados sem que haja a redução da vazão de bombeamento, desde que sejam tomadas medidas para evitar o aumento da contrapressão nas redes, como por exemplo a abertura de outro tanque que esteja programado para carregar o mesmo produto. Okay? Então, na aproximação do top, do corte de carregamento, a vazão de bombeamento ela deve ser diminuída para valores seguros, considerando-se que o número de tanques ainda disponíveis para a operação. Tá? Outra informação de relevância é a comunicação entre o navio e o terminal, que é importantíssima durante toda a operação e principalmente nessa fase final de carregamento. Também vale ressaltar que por ocasiões dos tops, quando estiverem sendo fechadas as válvulas dos tanques, é necessário fazê-la gradualmente, visando evitar a ocorrência de ondas de surtos de pressão, martelos de pressão também mais conhecidos, os quais podem causar um rompimento de uma junta ou até mesmo a ruptura da rede de carga do tanque. Então, o fechamento da válvula por ocasião do top
do último tanque, ele não deve ser feito enquanto o produto estiver sendo bombeado. Ok? Então, outras informações importantes que devem ser frisadas com relação à medição de níveis de tanque é que em alguns navios é norma operacional que as medições elas sejam feitas através dos indicadores localizados nos tanques, desde que as indicações remotas não sejam consideradas confiáveis. Okay? Então, nos navios nos quais o sistema de indicação remota são adotados, devem ser efetuadas regularmente as comparações entre as medidas e principalmente quando o tanque estiver próximo do top, uma vez que há possibilidade que os mesmos possam travar ou apresentar diferenças significativas, causando em consequência disso o transbordamento do tanque. Okay? Então, durante toda a operação, o oficial de serviço ele deve proceder verificações regulares nas tomadas de cargas, redes, tanques, juntas, bem como ao redor do navio, visando assegurar da não existência de qualquer vazamento ou anormalidade, né? Bem como os cabos de amarração e os meios de acesso ao navio, eles também devem ser verificados, né? E precauções adicionais devem ser tomadas quando operando com produtos cujas pressões verdadeiras de vapor sejam altas, né? Então, tais precauções elas se encontram delineadas lá no SGOT, né? Que é o nosso guia internacional, né? De segurança, né? Para operações de navios petroleiros e terminais. Próximo slide, né? Continuando ainda os procedimentos para corte top, né? O navio ele deve solicitar ao terminal que pare o carregamento antes que o nível do top seja atingido, né? Então, logo o fluxo da carga tenha sido interrompido, o terminal instruirá o navio para fechar as válvulas. E também o oficial de quarto ele deve certificar-se de que todas as outras válvulas também estão fechadas, como indicado no painel de controle localizado no centro de controle de carga. Tá? Então, o navio ele deve solicitar ao terminal, né, que pare o carregamento antes do nível do top seja atingido, levando-se em consideração o tempo necessário para a parada das bombas, né, do terminal e a quantidade de produto remanescente nas linhas que deverão ser transferidas para o tanque de carga. O tanque designado para receber o produto remanescente nas linhas do terminal ele deve ser isolado do sistema de gás inerte, sendo posteriormente despressurizados, o que permitirá que o residual de carga nas linhas ele flua para o mesmo. Então, quando a drenagem nas linhas for concluída, comunica-se então o gás inerte para o tanque seja novamente pressurizado, tá? E a drenagem final ela pode ser feita através dos drenos existentes nas tomadas de carga do navio. Então, tão logo o fluxo de carga tenha sido interrompido, o terminal ele instruirá o navio para fechar as válvulas, né? A primeira válvula a ser fechada é a da tomada de carga e a estação ela deve ser imediatamente informada ao terminal, tá? Então, a seguir, o oficial de quarto ele deve certificar-se de que todas as outras válvulas também estão fechadas, como indicado aí mencionado no console, né, no painel localizado no centro de controle de cargas. Ok? Iremos agora passar para o tópico 2. Iremos abordar as operações de descarregamento. Então, iremos tratar inicialmente aí dos procedimentos antes da descarga. Ok? Então, de forma similar aos procedimentos que foram usados antes do início do carregamento, as providências e informações para esse tipo de operação também devem ser seguidas, tais como a sequência a ser estabelecida para a descarga, né, as vazões iniciais, as vazões médias e vazões máximas determinadas para cada produto.
bem como os procedimentos de emergência definidos e todos os equipamentos necessários eles devem ser testados, né? Como também os embornais eles devem ser verificados se estão devidamente bujonados, né? E os navios tanques transportadores de óleo cru, eles devem ter prontos com antecedência todos os procedimentos para a operação call a ser realizada. Tá? Então, o sistema de lavagem de óleo cru, o call, quando instalado, ele deve ser totalmente testado e suas redes elas devem ser submetidas à pressão em conformidade com as instruções do fabricante, e as máquinas de lavagem elas devem ser testadas através do giro manual, né? E o funcionamento do sistema de gás inerte ele também deve ser verificado, ok? De extrema importância. Procedimentos para antes da descarga. Então, semelhante ao que foi feito no carregamento, o imediato ele deve elaborar com antecedência um plano de descarga que será combinado com o terminal, detalhando a ordem de descarga dos produtos, né, as bombas e redes que serão utilizadas na operação, bem como também as conexões a serem efetuadas nas tomadas de carga. O oficial de quarto ele deve estar ciente da vazão de descarga, né, e pressão que possam ser suportadas pelo terminal, dessa forma não permitindo que tais valores venham ser excedidos. Então, no planejamento elaborado pelo imediato, deverão constar também os procedimentos para manuseio do lastro. Então, tais procedimentos serão confirmados com o terminal na chegada e podem ser modificados conforme solicitado pelas instalações de terra. E caso haja modificações, o oficial de quarta ele deverá ser imediatamente certificado. Outro procedimento importante com relação à descarga para antes da descarga, então tão logo o navio esteja atracado e liberado pelas autoridades portuárias, né, o inspetor ele embarcará para realizar juntamente com o imediato os cálculos das quantidades de cargas de bordo, né? O oficial de quarto ele deverá certificar-se de que todos os equipamentos necessários estejam prontos para serem usados e que a pressão de gás inerte nos tanques previstos para serem inspecionados foi devidamente e realmente reduzida. Alguns navios são equipados com sistemas que podem ser utilizados sem que o tanque seja despressurizado, visto que em determinados portos isso não é permitido, ok? E também as medições dos níveis dos tanques e temperaturas são retiradas, né, das amostras, e a obtenção das densidades serão acompanhadas por um representante ou recebedor, e na maioria das vezes juntamente com um inspetor independente. Então, a partir desses cálculos serão determinadas as quantidades a bordo, que serão prontamente comparadas com as obtidas nos portos de carregamento. Então, como feito na operação de carregamento, os indicadores de níveis eles devem ser testados quanto à precisão e condições de funcionamento. Então, é essencial manter também a praça de máquina informada sobre a necessidade para estas operações. Iremos passar agora para o slide que iremos abordar os procedimentos durante a descarga. Então, um momento antes do início da descarga, o alinhamento do sistema de carga ele deve ser cuidadosamente confirmado, ok? Bem como o alinhamento das válvulas desses sistemas, excetuando-se aquelas do manifold, que deverão ser abertas por último. Então, torna o navio em condições de iniciar a descarga, o que deve ser informado pelo terminal. Então, assim que o pessoal do terminal confirmar sua prontidão para receber a carga, as válvulas do manifold de carga elas deverão ser abertas, ok? E as bombas postas em funcionamento, uma vez que, de acordo com
o planejamento em conjunto com o terminal. Então, o mapeamento ele deve ser iniciado lentamente, ok? De forma que possam ser feitas pelo oficial de quarto as verificações necessárias para certificar-se de que não existe qualquer anormalidade, tais como vazamento no convés, né, vazamento para o mar ou no interior da casa de bombas. Então, inspeções posteriores elas deverão ser efetuadas com o decorrer das operações. Também vale salientar que é importante que um tripulante que esteja presente nas proximidades das tomadas de carga do navio, né, ele fique atento para qualquer imprevisto possa ser prontamente localizado de forma a agilizar as providências para corrigir qualquer falha e até parar as operações em curso, se for necessário. Também outro procedimento importante é que os níveis de cargas dos tanques eles devem ser verificados periodicamente, ok? Com o objetivo de confirmar se a carga realmente está sendo retirada dos tanques designados para descarga. Tá? Então, quando o navio for informado pelo terminal que a operação transcorre de forma normal, o sistema de terra, a vazão de bombeamento, então ela poderá ser gradativamente aumentada até o valor combinado, ok? Então, entretanto, a pressão máxima do manifold, anteriormente acordada entre o navio e o terminal, não deverá ser ultrapassada, ok? Então, para alguns produtos escuros, faz necessária a descarga através de redes aquecidas, ok? Então, se este não for o procedimento empregado, o navio deverá dispor de meios que permitam desobstruir as redes após a operação, pois, do contrário, o óleo remanescente na linha ele poderá ser proveniente de uma operação anterior, né? Pode solidificar e pode causar uma obstrução à passagem da carga. Então, assim, a pressão inicial da operação ela deve ser observada atentamente e se esta for inesperadamente alta, podemos deduzir uma provável existência de obstrução na linha. Ok? Então, caso isto ocorra, o bombeamento ele deverá prosseguir lentamente e ser continuamente monitorado até que essa contrapressão ela tenha uma queda repentina, indicando que a obstrução ela foi vencida. Outro procedimento importante durante a descarga é que se devido à elevação dos tanques de terra em relação às tomadas de cargas do navio, houver a possibilidade de existir pressão na linha do terminal por falta de válvulas de retenção instaladas, o navio ele deve ser informado e as válvulas das tomadas de carga do navio elas não devem ser abertas até que uma pressão adequada tenha sido obtida pelas bombas de carga. Então, a pressão também do gás inerte nos tanques que estiverem sendo descarregados também, eles devem ser reguladas de forma que uma leve pressão positiva ela seja mantida. Ok? Então, o conteúdo de oxigênio do gás inerte também é importante, uma vez que as atmosferas dos tanques elas devem permanecer fora das faixas de explosividade. Tá? Então, também vale salientar que durante a descarga, as medições dos tanques elas devem ser tomadas em intervalos regulares de tempo, visando não só acompanhar as vazões de descargas, praticadas, como prever o final da descarga. Então é conveniente mencionar que variações anormais nas vazões de descargas elas podem indicar a existência de anormalidade das operações. Procedimentos aí, continuando com procedimentos durante a descarga. Então, ao descarregar, ao carregar ou descarregar,
devem ser levados em consideração a estabilidade e os esforços submetidos ao navio. Então, haja vista que poderão ocorrer consequências perigosas. Então, como por exemplo, podemos citar, se a estabilidade for insuficiente, o navio ele pode adernar excessivamente e causar danos tanto a si mesmo quanto às instalações de terra, tais como transbordar a carga com consequente poluição no mar, né, ruptura de mangotes conectados, avariar tomadas de carga do navio, né, avariar braços de carregamento do terminal, partir cabos de amarração, né, emborcar ou até mesmo afundar. Tá, ok? Então, essas informações referentes à estabilidade, esforços submetidos são de extrema importância de modo a evitar essas consequências perigosas, né? Também vale ressaltar que a estabilidade adequada do navio, né, a estabilidade adequada no início da viagem, ela pode se tornar-se insuficiente no decorrer da mesma em função do consumo de óleo combustível, né, óleo lubrificante e água. Então esse fator ele deverá ser observado durante a elaboração do plano de carga, tendo como base a extensão da travessia, né, de porto a porto. Tá? Então também vale frisar que o excesso de esforços, né, o momento fretou, força cortante, ele pode causar danos estruturais ao navio e esses danos eles podem ser imediatos e perigosos. Entretanto, a maioria das vezes, esses efeitos somente surgem depois de algum tempo com uma deformação permanente do caso. Tá? Então, pessoal, por aqui eu finalizo, tá? Esse meu estudo. Na sequência aí, esse slide, estão aí dos documentos que eu utilizei de referência para a construção desse trabalho, né? Eu utilizei aí um documento do curso especial de operações para navio petroleiro ESOP, né? Elaborado pela Marinha do Brasil, em conjunto com Diretoria de Portos e Costas, né? Mediado pelo ensino profissional marítimo. Utilizei também aí publicação do SGOT, International Safety Guide for Oil Tank and Terminal, quinta edição, e utilizei também a publicação, né, da Marpol. Então, por aqui eu finalizo a minha apresentação, tá, ok? Novamente, informando aí, eu sou o Daniel Carlos, eu sou o segundo oficial de náutica. Meus últimos embarques foram em navio tanque, né? Dessa forma eu tenho uma familiarização em navio tanque, eu tenho os cursos avançados de operação para navio tanque, eu tenho o ESOP, o ESOC e o ESOG. Meu nível de proficiência no inglês é avançado. A seguir está aí o meu link, né, no meu perfil do LinkedIn. E desde já eu agradeço aí pela sua atenção. Qualquer informação, comentário, eu estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E agradeço a atenção de todos. E até a próxima aula, até um próximo vídeo. Grande abraço a todos, até mais.